Flamengo dá ultimato a Felipe Luiz e já considera Arthur Jorge como seu sucessor, hein? Vamos falar sobre isso, várias informações do Flamengo, reviravolta maluca. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, meu filho. O botão aqui embaixo, inscrever, se acha no sino da notificação. Deixa o teu like, toca aí, meu parceiro, minha parceira. Tocou, então vem comigo, rubro-negro. Vamos às notícias do Flamengo, rapaz! Que loucura tá acontecendo nos bastidores do Flamengo. A gente vai trazer tudo aqui para vocês. Já se tem agora a confirmação por parte da ESPN Brasil, demais veículos de imprensa, que o volante Alan e o atacante Michael não vão permanecer no Flamengo, não devem permanecer no Flamengo para a próxima temporada de 2026, independentemente de quem seja o treinador do Flamengo. A diretoria rubro-negra já autorizou os jogadores a buscarem novos clubes, pessoal. Olha aí a informação da ESPN Brasil e, segundo algumas fontes também, do Flamengo, minha galera. E aí, esse ano, né, que passou de 2025, que tá passando ainda, não acabou, já é dia 26, falta pouco para ir para o ano novo, se notabilizou um ano de conquistas, mas um ano com pouca usabilidade dos jogadores das categorias de base do Flamengo. Paradoxalmente, né, de forma contraditória, né? O Felipe Luiz, que veio das categorias de base do Flamengo, do Sub-17, depois do Sub-20 e o profissional do Flamengo, usou pouco as categorias de base, entre pouco espaço e pressão externa. Apenas 4 crias do Ninho entraram em campo mais de 10 vezes ao longo da temporada e 2 deles já não estão mais no clube, minha galera. Pois é, né? Foi mais o Wesley, né, que jogou bastante aí, o Everton Araújo, o Alacian e o Matheus Gonçalves. Foram os garotos que conseguiram mais tempo aí com o Felipe Luiz. Rapaz, olha, eu vejo muita gente às vezes comentando aqui, Pedrão, dá só informação, não dá opinião. Não, meu amigo, não existe opinião sem informação e não existe informação sem opinião. Senão você vai jogando os fatos e não se posiciona e fica ali como um mureteiro, sabe? Apenas como um incentivador. E aí, se for uma opinião forte, você fica ali como um incentivador da treta. E em cima do muro. Ah, olha o que ele falou de você, olha o que você falou dele. Eu não adoto essa filosofia no canal, vou continuar dando opinião sim, tá? Até porque eu sei que você pode não gostar da minha opinião, mas tem outras pessoas que gostam. Por exemplo, o José Botto, diretor de futebol do Flamengo, que foi vitorioso nesse ano de 2025, né? Tá falando um monte de bobagem na imprensa. E eu não vou deixar de me posicionar aqui no canal falando que ele tá dizendo bobagem. Em entrevista ao Canal 11 de Portugal, José Botto afirmou que pretende permanecer mais um ano no Brasil. Desse modo, caso surja um projeto interessante, o dirigente não descarta um retorno ao futebol europeu e ele falou: acho que mais um ano no Brasil e depois pensar em voltar para Portugal, pelo menos para a Europa, para um projeto que me agrade. Cara, o Botto, de forma sistemática nas entrevistas que ele está dando, ele sempre cita porque é a Europa, porque é a Europa. Sendo que o clube que ele trabalhou, que lhe concedeu maior visibilidade, maior prestígio em função das condições materiais que o Flamengo dá a ele, condições essas de trabalho, que é um bom elenco, que é um bom aporte financeiro para contratações, que é uma boa estrutura para que ele trabalhe, para que é o Flamengo, é um clube não europeu. É um clube de fora da Europa. Sabe?
E ele dá declarações como, mas o Aninho, o Felipe já está preparado para a Europa. O João vai ser um zagueiro top e lá na Europa. Mas o Aninho aqui no Flamengo e eu volto para a Europa. Parece que ele pode até pensar isso. Mas verbalizar, falar isso, no meu ponto de vista, ele desvaloriza o Flamengo. Sabe? Estou me ligando aqui. Quando na realidade, meus amigos, o Flamengo é o único clube que, de fato, deu reconhecimento geral para ele. Tudo bem que ele fez bons trabalhos em outros clubes, sabe? Mas é no Flamengo que ele ganha toda essa mídia. Então eu não acho justo que ele desvalorize o Flamengo nesse sentido, sabe? Não acho justo realmente. Então vamos lá. Aí muita gente vai, tá exagerando, tá isso, tá aquilo. Eu sinceramente não acho, tá? Especulado no Flamengo, Anderson Talisca se posiciona sobre possível retorno ao Brasil, pessoal. Anderson Talisca, que já está um bom tempo fora do Brasil, né? Baiano de origem, ele diz, agora não. Agora o foco está aqui e a conquista do título pelo Fenerbahçe. Eu não fico pensando nessas coisas ainda. Lá na frente, sim, quem sabe, disse o Anderson Talisca. Corinthians recusou a proposta do Milan pelo goleiro Hugo, mas vê o atleta balançado com interesse europeu. Mais ofertas chegarão nessa janela, mas o clube promete jogar duro nos valores, sabendo da necessidade de manter uma das lideranças do grupo em um ano de Copa Libertadores da América, pessoal. E aí o Flamengo, sempre lembrando, tem 40% dos direitos econômicos do Hugo Souza. Uma eventual venda geraria esse valor para o Flamengo, o que não é pouco, é quase a metade do jogador. E por isso não é interessante também para o Corinthians vender o Hugo. Além de perder uma das lideranças ali da sua equipe, o Flamengo abocanharia grande parte desse dinheiro investido pelo Milan ou qualquer outra equipe europeia. Flamengo recusou uma proposta de 20 milhões de euros, mais ou menos aí 130 milhões de reais do Olympique de Marseille pelo meia Jorge Carrascal, o colombiano contratado em julho por 12 milhões de euros, 78 milhões de reais, é considerado uma peça fundamental pelo técnico do Flamengo, Felipe Luiz, para o próximo ano de 2026. A diretoria rubro-negra aguarda outras propostas por seus destaques, mas a prioridade é manter o elenco campeão intacto antes de avançar na busca por reforços. Então, fazer a manutenção desse elenco, que foi vencedor, é vencedor, campeão da Libertadores, campeão brasileiro, campeão, alguns deles até da Copa do Brasil do ano passado, campeão carioca, campeão da Supercopa, podendo ser campeão da Supercopa de novo, podendo ser campeão da Recopa, quem sabe aí o bicampeonato da Recopa Sul-Americana. Então o Flamengo trabalhando para fazer a manutenção desses jogadores, mas em paralelo a isso também já realizando sondagens no mercado europeu. O Flamengo, segundo o Tutto Mercato, que é um portal especializado em notícias esportivas lá da Itália, o Flamengo apresentou uma oferta a Lazio de 22 milhões de euros, que dá mais ou menos aí 144 milhões de reais fixos, acrescidos 3 milhões de euros, 19 milhões de reais na cotação atual, em bônus por metas, totalizando 163 milhões de reais, pessoal. Apesar da investida, a Lazio mantém a pedida em 35 milhões de euros, que dá mais ou menos aí 230 milhões de reais para liberar o atacante argentino. O clube italiano não tem pressa para fechar o negócio, pois aguarda possíveis ofertas da Premier League que possam atingir um valor desejado. Aqui interessa Táticas Tejanos é que, por exemplo, o seu compatriota Flaco Lopes, após se destacar aqui
no futebol brasileiro, conseguiu uma convocação para a seleção argentina. O Tati Castellanos já não conseguiu, mesmo estando na Europa, mesmo estando num grande mercado, que é o mercado do futebol italiano, um grande futebol, que não é hoje o top assim da Europa, mas é um grande futebol. Tudo bem que a seleção confere uma vaga a Lautaro Martinez, por exemplo, que joga na Internazionale, só que ele joga na Lazio, né? Tem menos visibilidade, naturalmente, que os outros maiores clubes do futebol italiano. Vai lembrar que a esposa do jogador é brasileira e a nação rubro-negra já invadiu as redes sociais do atleta para tentar convencê-lo a vir para o Brasil, tá? Raíssa Simplício, que foi uma das primeiras que trouxe informação sobre o Tati Castellanos, diverge do portal italiano quando ela diz que antes de avançar na realização, na concretização de uma proposta, qualquer reforço que seja, o Flamengo quer definir de vez a situação de Filipe Luís, frente ao clube que, olha, vem ganhando desenhos dramáticos, meus amigos. Pois é, e a gente vai entrar nessa situação. Ainda hoje acontecerá mais uma reunião para debater o futuro de Filipe Luís no Flamengo e já está até superada, meus amigos, a barreira financeira. A primeira barreira era a barreira financeira, né? O Filipe Luís tinha um salário considerado baixo para os padrões dos treinadores brasileiros das grandes equipes do futebol brasileiro. Você tem o Abel Ferreira, por exemplo, no Palmeiras, ganhando mais de 2 milhões de reais mensais. O salário do Filipe era bem abaixo em comparação ao do Abel Ferreira, entre outros treinadores também, Leonardo Jardim, quando era treinador do Cruzeiro, entre outros, né? Porque ele sai da categoria de base do Flamengo, ele vai do sub-17, sub-20, e ele sai ali como uma aposta, sabe? Ele sai ali como uma aposta, não tem outra palavra, né? Eu não sabia se vai dar certo, se não vai dar certo. É colocado ali como uma espécie de treinador tampão, né? Por mais que a antiga gestão tivesse feito um contrato com ele até o final da outra temporada, não apenas um contrato curto, até o final daquela temporada, não tinha, o Flamengo demitia treinador torto à direito. Se o Felipe não desse certo, ia embora igual aos outros treinadores, o Tite, o Vitor Pereira, o Sampaoli, entre outros treinadores que o Flamengo teve. Só que ele foi ficando, o Flamengo foi campeão da Copa do Brasil, conferiu crédito a ele, o Flamengo foi campeão depois de todos os outros campeonatos que eu já citei aqui, vocês estão cansados de saber, e passou de uma aposta para algo real, né? De fato, ele é um treinador muito promissor, não só no cenário brasileiro, mas no cenário europeu, no cenário mundial, árabe, enfim, entre todos os cenários do mundo, né? E aí, pessoal, o que acontece é o seguinte: o salário em discussão com o Flamengo faria de Filipe Luís o treinador mais bem pago do Brasil, até acima do Abel Ferreira. Essa já é uma etapa superada, meus amigos. A grande questão que não está superada, o grande entrave, é que o Felipe quer ter, tá, uma saída facilitada para fora, ou seja, ele, o empresário dele, enfim, o Jorge Mendes, não querem uma multa rescisória que obstaculize possíveis contratações do futebol europeu, tá? Ué, Pedrão, mas aí é só ele ficar um ano, no outono ele sai. O que acontece é o seguinte: o calendário do futebol brasileiro, a temporada no calendário do futebol brasileiro, começa no início do ano e vai até o final do ano. No futebol europeu, o calendário lá começa, a pré-temporada, né, a janela começa a se movimentar no meio do ano. Não diria impossível, mas é extremamente improvável que uma equipe europeia
faça um investimento no Felipe Luiz agora no meio do ano ou no meio do ano que vem. Porque isso configura o meio da temporada europeia. E geralmente, pelo menos os clubes europeus mais famosos, né? Não todos eles, o Real Madrid demite treinador pra caramba também, mas geralmente a janela de contratação de treinadores, o período que eles mais contratam treinadores, caso desejam substituir os seus treinadores, é justamente no meio do ano. Só que, se o Flamengo cede, deixa uma multa baixa, sabendo do interesse do Felipe Luiz em ir para o futebol europeu, o Flamengo corre o risco de perder o treinador no meio do ano. O que seria algo dramático, terrível para o Flamengo. Né? Então eu entendo a postura do Pape e do José Boto. Lógico que não é só essa divergência, tem outras, mas a barreira salarial foi superada e a grande questão agora é essa. E olha, falar um negócio para vocês aqui, muita gente pode ir contra mim, mas por isso que eu falo, tem que dar opinião, pelo menos no meu pensamento. Ninguém é obrigado a pensar igual a mim, né? Se for para contar com a possibilidade do Felipe Luiz sair no meio do ano, é melhor que ele vá embora agora. Que isso, Pedrão? Meus amigos, agora o tempo já é escasso. Já é pouco. Porém, o treinador, novo possível treinador, teria a possibilidade de ter uma pré-temporada, de acompanhar os jogadores no início da temporada, de construir ali um trabalho mais sólido. Tudo bem, tem duas competições importantes que são a Supercopa e a Recopa, mas são pratos de entrada, assim como é o estadual. Tudo bem que o Campeonato Brasileiro começa mais cedo, dia 28, mas até lá tem um tempo, mesmo que pouco, para se trabalhar. Se o Flamengo segue com uma filosofia com o Felipe Luiz, uma gestão de grupo do Felipe Luiz até o meio do ano, e no meio do ano tem essa ruptura para ir botar outro treinador no lugar, a nossa situação fica pior. Ah, Pedrão, mas aí é só treinar no período da Copa, mas na Copa a gente não vai contar com todos os jogadores. Muitos deles estarão nas suas respectivas seleções. Então, na minha visão, para o Felipe permanecer no Flamengo, ele precisa garantir a sua palavra ao Flamengo que vai ficar pelo menos até o final da temporada. Que aí mesmo que ele faça um contrato de 2 anos e queira sair, pelo menos ele sai no final da temporada e tem tempo hábil para o Flamengo. Porque senão acontece igual aconteceu com o Mister, rapaz. Lembra da dificuldade que o Flamengo passou, rapaz? O Mister deixando o Flamengo no meio, ali no final do campeonato carioca, já desembocando no campeonato brasileiro. O Flamengo foi campeão daquele ano, foi. Mas as dificuldades que o Flamengo viveu, e aí, cara? Em função disso, o Flamengo já monitora outros treinadores no mercado e trabalha com plano B e plano C. E o Vene Casagrande trouxe a informação que hoje no Al Rayyan do Catar, deu até entrevista, né, ao GE, o Arthur Jorge é um nome que é muito bem avaliado dentro do Flamengo. Claro, a prioridade segue para renovar com o Felipe Luiz. Mas também o Flamengo, a diretoria se sente no dever de buscar um plano B e C para que não fique refém de um plano só. Porque senão depois os dias vão passando, a contratação do treinador não vem, vai jogando interino e aí? Olha, gente, eu sou totalmente a favor da renovação do Felipe e é legítimo o pedido dele pelo salário mais alto. Porém, meus amigos, ninguém é refém. O Flamengo não tem que ser refém de ninguém. Aliás, tem que avisar aí também que a multa do Arthur Jorge é de 6 milhões de dólares. Será caro tirar ele de lá também. Enfim.
Se inscreva no canal, aciona o sino, deixa o like, tamo junto, saudações rubro-negras.